Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Eu quero ler na versão NVT. Ele diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que constituem para desenvolvermos perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Meu amigo, eu te amo, viu? Não vai dizer que você conhece que maravilha. É parente ou não? Ele é seu, então eu já conheço a história. Jesus, que bom ver vocês aqui, hein? Que bom, Michael. Desculpa a nossa conversa aqui, vamos voltar para a mensagem, né? Que bom. Agora eu já conheço, agora eu estou entendendo aquilo que estava compreendendo. Esse texto, gente, ele é um texto que gera um certo desconforto, como lemos. É o tipo de palavra o tipo de texto bíblico que nós lemos, Dani, mas ele gera um desconforto, porque a gente tem talvez algumas pré-avaliações do texto, Luiz. Tem pessoas que leem esse texto, leem as palavras de Paulo e dizem assim: eu não sou crente, porque eu não sinto essa alegria na tribulação que ele está falando. Fala assim: não, eu tenho que conhecer Jesus de novo, pastor, me batiza de novo, porque eu não tenho essa alegria que ele está falando. E não é só alegria, ele diz assim: se alegrem na tribulação, se alegrem na dor, se alegrem na dificuldade, se alegrem na provação, porque ela vai gerar um monte de coisa. Fala: não consigo, como que eu vou me alegrar quando eu tenho crise no casamento, quando o dinheiro acaba? Como é que eu vou me alegrar quando meu filho está doente? Como é que eu vou alegrar quando a minha alma está angustiada, quando eu estou sendo atacado por espíritos malignos? Como é que eu vou me alegrar no momento da tribulação? Não, eu devo não ser crente. Tem outros que dão uma outra resposta. Ele fala: não, eu quero escrever aqui porque era fácil para ele. É que ele não está passando. Escrever é fácil, o papel aceita tudo. Duvido que ele se alegrava na tribulação. Era só para dar uma amenizada. Tem outros que leem um texto como esse e diz assim: bom, o problema não está nem com ele, o problema não está nem comigo. O problema é que a Bíblia toda, ela é toda confusa e eu não entendo, não quero nem começar a entender. Mas a dificuldade que nós temos, ou que alguns têm, Gabriel, de entender essa passagem, é porque ele não entende a base da palavra. E hoje o meu objetivo é te trazer um pouco mais da compreensão da base do que Paulo está falando. Ele diz assim: não somente isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações. Na NVT diz: nós nos alegramos em enfrentar dificuldades, provações, porque elas vão gerar algo. E não sou eu que estou dizendo isso, mas é Paulo que está dizendo que ela vai gerar alvos, ela vai produzir algo. E quando falamos de produzir, toda a produção gera um produto, toda a produção gera um resultado. E quando nós lemos a palavra alegrar, tribulação e resultado, a gente não consegue colocar essas três palavras na mesma frase, porque nós nos alegramos com o resultado, mas não com o processo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender quando a Bíblia fala de tribulação é que ela é o processo para que nós tenhamos um resultado de experiência, desenvolvermos experiências, produzir um caráter aprovado e fortalecer a nossa esperança. Então a tribulação, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ela tem um papel de um processo de separação, podemos dizer assim. Qual que é a base desse texto que Paulo usa? A base que Paulo usa, e a versão original ela vai falar exatamente de tribulação, mas na verdade não é a tribulação que nós estamos acostumados. Ele está usando uma metáfora a um instrumento de agricultura do mundo antigo chamada tribulum. Quando Paulo diz que nós devemos nos alegrar na tribulação, ele está dizendo o quê? Que toda a tribulação é um processo para separar na minha e na sua vida o que presta e o que não presta. Por isso que ele diz: se gloriem, se alegrem. Tem que ter tempo de celebração, porque através da tribulação nós vamos ter um produto onde o que não presta fica de lado e o que presta vai ser usado.
Agora, quais são os dois produtos que nós encontramos? E aqui nós vamos para a nossa primeira lição, que a tribulação é algo que é inevitável na minha e na sua vida, porque é através do tribulum que eles obtinham o resultado do trigo. O trigo gerava o alimento, o pão, e ainda alimentava os filhos. Vendia-se, gerava-se recursos financeiros. Se não tivesse o tribulum, ou seja, se o trigo não passasse por aquela situação desconfortável que rasgava a palha, o fruto não chegaria. A tribulação na minha e na sua vida, ela tem exatamente este papel, e aqui, irmã Eva, que Paulo está tentando nos trazer a compreensão. O problema é que ninguém gosta de passar pela dor. Ninguém, Maurício, gosta de passar pela situação desconfortável. Nós gostamos do resultado, mas não gostamos do processo. Nós gostamos do azeite de oliva. Agora eu pergunto, você acha que a azeitona gostou do processo da prensa? Não se chega ao azeite se a azeitona não passa pela prensa. Não se chega no vinho se a uva não for esmagada, pisada. Não se chega ao trigo se não passar pelo tribulum. Ou seja, quando eu e você estamos enfrentando a tribulação, os dias maus, o desconforto, a dificuldade, por mais que seja consequência de uma escolha nossa, seja consequência dos nossos erros, eu entendo daquilo que Paulo fala, que tem um processo de trazer um resultado, tem um processo de trazer algo de bom. Então, na hora da tribulação, não murmure. Na hora da tribulação, nós precisamos entender o que Deus vai gerar. Vamos conversar de outra forma. Avalie sim a sua história, avalie cada um de vocês a sua história, o seu passado. De onde vieram as suas principais conquistas e as conquistas que ficaram na sua vida? Dos dias de dor ou dos dias de alegria? Dificilmente, Andressa, nós vamos lembrar de conquistas e resultados que nós alcançamos no dia da alegria. Mas tenho certeza absoluta que todo mundo aqui que já enfrentou tribulação, já enfrentou dor, já enfrentou dias maus, Fernando, vai lembrar do que isso possa ter resultado de positivo na sua vida. Talvez as maiores perdas que tiveram foram aquelas que tiveram conhecer a provisão de Deus. Talvez foram as maiores lutas que te levaram ao lugar da sua mais intensa fé. Talvez foram os dias de mais dor que você conheceu a Deus. Eu não tenho como falar sobre isso e não lembrar de Jesus com os seus discípulos no barco, em direção a Gadar. A Bíblia diz, Samuel, que eles enfrentam uma tempestade ao nível que o barco quase se arrebentava. Aqueles homens desesperados de medo de morrer, enfrentando provavelmente a maior tribulação da sua vida. A tribulação aqui nós entendemos como dificuldade, como lugar desconfortável. Eles correm até Jesus, o acordam que está na proa do barco dormindo, e diz assim, nos ajuda. Jesus então se levanta, fica imaginando ele limpando os olhos assim para poder voltar a pupila no lugar, na posição de enxergar. Olha para aqueles homens com um olhar de reprovação, inclusive depois ele questiona, porque lhes acabou a fé. E Jesus então levanta as suas mãos e diz, aquieta-te vento, acalma-te mar. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante houve bonança. Diga assim, teve paz. Para que eles pudessem encontrar a paz, eles precisaram passar pela tempestade. Mas acaba aqui não. Gerson, quando Jesus volta a dormir, um discípulo cutuca o outro, a Bíblia não diz qual foi, diz assim, apenas disseram uns para os outros, Kettner, quem é este? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Caminhavam com Jesus há pelo menos 7, 8 meses, já tinham visto pelo menos uma meia dúzia de milagres. Talvez um dos mais intensos foi a ressurreição do filho da viúva de Naim, já tinham visto. A cura dos leprosos, já tinham visto. O homem da mão ressequida, já tinham visto. Ou seja, eles já tinham visto Jesus operar milagre na vida de muitas pessoas, mas ainda não tinham vivido o milagre. Para eles viverem o milagre, eles tiveram que passar pela tribulação. Quando Paulo diz assim, alegre-se na tribulação, não é uma questão de nos ensinar a sermos masoquistas e amar a dor e o desconforto, mas porque é por meio dela que Ele vai nos levar, que Deus vai nos levar a um lugar de crescimento, ao lugar do desenvolvimento, ao lugar de conhecer o sobrenatural. Talvez alguns de nós
conseguimos chegar neste lugar de salvação e transformação de vida na hora da dor. Só temos experiências e milagres para contar, testemunhos de curas e transformação, quando enfrentamos o dia da tribulação. Quando eu estava escrevendo esse esboço, eu comecei a lembrar, a nostalgia bateu a porta, eu comecei a lembrar do que eu precisei passar, Davi, para chegar aqui. E o que é interessante, Davi, que eu não lembrei só do que eu precisei passar, eu comecei a lembrar do que você também precisou passar para você chegar aqui, do que o Ivan precisou passar para chegar aqui. Eu comecei a lembrar de algumas pessoas que a gente tem uma caminhada mais perto, pastor Cláudio, como você precisou passar para chegar aqui. E eu enfrentei, pastor Anderson, várias tribulações na minha vida, mas eu posso dizer que pelo menos 3 delas marcaram, e cada uma delas gerou um resultado que somou para eu poder chegar nesse lugar. Eu não seria o pastor que eu sou, eu não estaria na posição que eu estou, eu não conquistaria a família linda que Deus me deu, se não fossem pelo menos por essas 3 fases da minha vida, onde eu enfrentei talvez as mais intensas tribulações da minha história. Eu não vou contar toda a história, mas eu lembro quando eu tinha uns 9 anos de idade, 10 anos de idade na verdade, passamos por uma crise, incendiaram a nossa casa, perdemos tudo, fomos morar numa periferia, já era periferia, foi mais periferia. Meu pai tinha um negócio dele, ele era barbeiro dentro de casa, então ele já não tinha mais emprego. Minha mãe, ela nesse tempo de desemprego do meu pai, tinha que sustentar a casa com salário mínimo, e é óbvio que as coisas acabaram. Nós fomos morar mesmo numa comunidade, num lugar muito precário. Dividimos a casa com 60 pombos que moravam no forro da casa, 60 pombos, você consegue imaginar. Aquela casa só tinha uma porta, a janela dos quartos eram janelas de madeira, o reboco da casa parecia uma pista de autorama, era aquele lugar bem precário. E eu lembro que um dia minha mãe acordou e falou assim, um sábado minha mãe disse para o meu pai: não tem comida. Meu pai falou: faz pelo menos um arroz com polenta. Ela falou: nem arroz e nem polenta, você não entendeu, não tem nada. E meu pai falou: então vamos orar. E minha mãe, uma mulher de fé, mas também uma mulher guerreira, ela falou: eu estou falando para você que não tem comida, oração não traz comida na mesa. Meu pai tinha uma vida meio lascada, mas se tinha uma coisa que o homem ele tinha, era fé. E ele falou: todo mundo ajoelha aí para Deus mandar comida. Eu agarrei um ódio dele, que eu falei: eu não quero orar, eu quero tomar café. E ele levou a gente para orar, a gente orou um pouco, desbaratinamos, levantamos, e ele ficou lá no quarto. E quando ele passava por essas situações, ele dobrava a calça, colocava um chinelo de dedo, que dificilmente ele colocava um chinelo, mas na humilhação ele colocava, e ele ficava limpando o nariz assim, e preocupado, e deu 10, 11, meio-dia e meio, e a comida não chegava. De repente bateu uma pessoa lá na frente. Meu pai falou: a bênção chegou. Quando abriu a janela, era um amigo mais quebrado do que ele, e não tinha uma sacola na mão. Oséias, homem simples, missionário. Oséias entra: ô irmão Neno, tudo bem? E meu pai era um cara soberbo, orgulhoso, não gostaria de mostrar a dificuldade. Ele: ô Oséias, que pena que você chegou essa hora depois do almoço. A gente nem café tinha tomado. Ele falou: não, irmão, não se preocupa não, já almocei. E eu fico imaginando meu pai pensar: ah, você já, eu não. E Oséias sentou, meu pai falou para minha mãe: faz um café. Minha mãe olhou para ele com aquele olhar. Ele falou: pode ser até um chimarrão. Ela foi na cozinha e falou: Neno, vem aqui. Ele chegou e falou: não tem nada, só água quente. Ele falou: vai no vizinho. Ela falou: vai você. Ele correu para a sala. Ela correu para a sala para dar atenção, e como a casa tinha só uma porta, ele pulou a janela da cozinha para ir no vizinho e emprestou a erva mate. Fez um chimarrão, o homem tomou o chimarrão. Lá pelas 4 horas da tarde, nó varado de fome. Ele falou: Neno, vamos sair comigo? Meu pai, sem nada para fazer, desempregado, falou: vamos embora. E nós em casa, sem nada para comer. E meu pai saiu, ele entrou no mercado e começou a fazer uma compra. E encheu o carrinho. Meu pai falou: Deus, o Senhor está me provando. Eu com fome e esse homem enchendo o carrinho. E ele vai no açougue, pega bife, pega frango, pega não sei o que. E quando saiu do mercado falou: Neno, me ajuda com as sacolas. E meu pai ajudou com as sacolas. E quando eles chegaram, porque a casa dele era para frente da nossa, chegou na esquina, ele falou: Neno, eu não quero te ofender, mas eu estava em casa hoje mais ou menos umas 10 horas da manhã.
E Deus me disse: vai no mercado e compra comida para o Neno. A oração traz comida. Ele falou: eu não quero te ofender, não sei se está precisando ou eu me enganei, mas Deus mandou te entregar. Ele falou: se você não quiser, pode jogar em qualquer lugar ou dar para alguém. Que dá nada. Quando abri uma sacola, era bolacha recheada, era wafer, era chocolate, era arroz, era feijão. Ali foi a primeira experiência que eu tive com Deus. A primeira experiência, quando meu pai falou: vai orar. Minha mãe disse: oração não põe comida na mesa. Eu falei: é verdade. Ali eu entendi o poder da oração. Segunda experiência que eu tive, você já conhece a história também. Foi quando, por conta dos meus erros, falhas, do meu caráter debilitado, eu perdi tudo. Perdi emprego, perdi ministério, perdi a noiva que hoje é esposa, perdi tudo. Eu fui literalmente no fundo do poço. E quando eu cheguei no fundo do poço, eu cavei mais um pouquinho. Eu passei por uma situação onde o único desejo que eu tinha com 22 anos de idade era a morte, mas eu não tinha coragem chua de me matar, porque eu sabia qual seria o fim pelo suicídio, e eu falava: Deus, me mata. Eu lembro que uma vez eu peguei uma rodovia muito íngreme, com muita curva. Eu falei: Deus, se o Senhor der um empurrãozinho no carro hoje aqui e ele capotar, eu não vou fazer falta para ninguém, e quem sabe eu encontre no Senhor um pouco de paz que eu não tenho. A ansiedade e a depressão, elas ficavam oscilando na minha alma, mas foi lá naquele lugar do fundo do poço, que um dia, terminando um culto onde eu estava desacreditado na igreja, o pastor me mandou embora, eu fui para outra, Deus me mandou da outra, eu voltei para a igreja. Foi mais ou menos assim. E eu naquele lugar humilhado, onde ninguém olhava na minha cara, termino um culto de quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2002. Eu estou saindo daquele culto, lotada a igreja como hoje, era apenas uma porta de saída, e tinha um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, um senhor de óculos, magrinho, e ele ficou na porta, procurando alguém, e eu sempre fui muito conversador, e eu olhei para ele, meio que para cumprimentar. Ele olhou e falou: você, vem aqui. Eu falei: posso lhe ajudar? E aquele homem já começou a descarregar aquela metralhadora de língua estranha, e ele falou: eis que te digo. Eu falei: é profeta, só não revela meus pecados, Jesus. Ele falou: Deus me trouxe. Ele não pregou naquele culto, ele não fez uma oração, ele não ministrou, eu nem conhecia ele. Ele falou: Deus me trouxe hoje aqui, ele me mostrou você, e disse que eu ia te encontrar, e eu não tinha te encontrado o culto inteiro. No final eu falava: Deus, onde ele está? Deus falou: eu vou te mostrar. Ele falou: Deus me trouxe aqui para dizer, anota de hoje 8 dias, em 8 dias Deus vai mudar a sua história. Em 8 dias Deus vai transformar o seu cativeiro em liberdade. E tudo que falam sobre você, Deus coloca uma tampa como se fosse uma tampa de bueiro. Acabou o mau cheiro. Ele ouviu o seu clamor e Ele está te transformando. Ele falou: abre as suas mãos. Eu abri. Ele falou: eu vejo presentes. Eu abri o olho e falava: mas cadê os presentes que eu não estou vendo? Ele falou: eu vejo um monte de presente vindo na sua mão. E eu falava: eu não vejo, mas eu acredito. E eu comecei a sentir a presença, eu me emocionei, eu comecei a chorar. Aquele homem orou por mim e foi embora, e eu não vi mais ele. Marcados 8 dias, a minha história começou a ser transformada. Ela começou a ser mudada. Eu encontrei o emprego, e não foi qualquer emprego, era o emprego que eu queria. Foi quando eu voltei para a indústria farmacêutica, trabalhei num laboratório chamado Eli Lilly. Para mim foi um divisor de águas na minha história. Foi naqueles 8 dias que eu voltei a conversar com a Anne de misericórdia me perdoou, minha sogra me perdoou, meu sogro me perdoou. Minha história foi transformada e hoje eu estou aqui. Tribulação. Alegrem-se na tribulação. Talvez eu não teria tido essas duas experiências se não fosse no dia mau. A terceira experiência aconteceu no ano de 2014 para 2015, transição ministerial. Deus me traz a esse processo de emancipação, quando nós vamos fundar a nova aliança, e no processo da transição conduzido por Deus, os homens quiseram atrapalhar, e eu digo para vocês que virou um inferno na minha vida, literalmente. Um lugar de dor, um lugar de angústia. E eu olhava para a Anne e eu falava: meu Deus, para onde nós estamos indo? Onde eu errei? Onde eu discerni errado? Não é isso, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dor, e está doendo demais. Eu queria abandonar todo o processo. Todo o processo. E um dia Deus falou para mim: não é hora de angústia, porque é na dor que eu trabalho no seu coração. E hoje nós estamos aqui, uma igreja em crescente,
chegando mais de 1.200 membros. Você dá uma glória a Deus por isso? Onde temos visto centenas de vidas transformadas, dezenas se rendendo a Jesus todas as semanas. E eu poderia ficar falando de tribulações, muitas que eu passei e que trouxeram resultados. Mas Ivan, enquanto eu conto as minhas dificuldades, cada um de vocês está lembrando das suas. E a minha pergunta é: para onde a sua tribulação te levou? A segunda lição que eu aprendo com a tribulação, nessa passagem que Paulo diz, se alegrem com a tribulação, e dentro do tribulum, que é a base desse texto, é que o tribulum, quando ele passa sobre aqueles feixes e aqueles, como é que nós podemos chamar, só o ramo, aqueles feixes e ramos de trigo, ele tem o objetivo, como eu falei, de aqueles cravos separarem o que é fruto ou semente da palha. Porém, depois que o tribulum passa, ele passa, mas ele não recolhe. Hoje que nós temos as colheitadeiras, que elas são, né, a continuidade, a modernização do tribulum, que hoje elas não só debulham, como elas também recolhem e eliminam a palha. Quem tem um pouco mais de experiência de agricultura pode dizer com mais certeza. Mas naquela época o tribulum, ele só passava, ele separava, a pastora Vanessa, o trigo da palha, e tinha que se recolher. A questão é: o que iria se recolher depois que o tribulum passava? O trigo ou a palha? O que você recolher, que eu digo para levar, como resultado? Talvez você falou, tem que separar para ficar o trigo, mas como resultado. O que se separava como resultado, o trigo ou a palha? Mas tinha que fazer uma escolha. Dois produtos ficam ali: o trigo, o alimento, e a semente para novas colheitas. A palha só alimentava animal, ou era usada para um fogo rápido, porque fogo de palha não presta. Concorda comigo? Mas os dois eram produto do que o tribulum passou. A pergunta é, presta atenção nisso: na sua tribulação, você está recolhendo o trigo ou a palha? É uma escolha. Nós escolhemos. Pastor, eu não estou entendendo o que você quer dizer entre recolher o trigo ou a palha. Você pode conhecer o poder de Deus, que é o trigo, e escolher murmurar, que é a palha. Você pode passar pela tribulação, e depois da tribulação você pode dizer assim: uau, eu conheci Jesus, como os discípulos eram. Quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Na tribulação revelou o poder de Deus. Ou você pode murmurar: mas por que ele deixou a gente enfrentar essa tempestade? Ele não é Jesus? Ele não é o Messias? Ele não é o Filho de Deus? Como é que ele permite a gente passar por esse medo? Não precisava disso. Na sua tribulação você tem resolvido, você tem escolhido olhar o favor de Deus, ou tem escolhido murmurar porque não foi do seu jeito? Quantos passam pela tribulação e podem conhecer a provisão de Deus, mas escolhem fazer a fuga, fogem para o álcool, para as drogas? Quantos passam pela tribulação no seu casamento e podem conhecer o fruto da mudança, do perdão, mas escolhem a palha do adultério, da imoralidade? Quantos passam pela tribulação na sua vida profissional e podem conhecer a promoção que Deus vem trazer, porque Ele diz: procura te apresentar como obreiro aprovado. Para ser aprovado tem que passar pela prova. Mas na hora da prova ele resolve desistir, abandonar, e ele não consegue encontrar, então ele escolhe a palha do abandono. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos entender que toda tribulação ela vai gerar, pastora Neia, dois resultados: a palha que se queima, ou o fruto do trigo que se come ou se planta. Mas nós vamos escolher. Talvez você olhe para mim e diz assim: pastor, você fala desse negócio de se alegrar na tribulação, porque você não imagina o que eu estou enfrentando na minha tribulação. Talvez o que a tribulação está gerando em você não era o propósito dela. A tribulação tinha o objetivo de te levar para um lugar, mas você escolheu a palha, a murmuração, o pecado, a fuga, o vício, a mentira, os negócios ilícitos. Vocês estão me entendendo? É uma questão de escolha. E para a gente poder encerrar, que o meu horário está muito apertado, a terceira e última lição: a tribulação ela vai ter um papel pedagógico de crescimento. Posso ouvir um amém por isso? Porém, somente os sábios encontram os frutos certos do tribulum. Só os sábios. Os tolos continuam escolhendo a palha. Os tolos continuam escolhendo aquilo que queima rápido. Os tolos continuam escolhendo o que se apodrece. Os tolos continuam escolhendo o que alimenta animal, porque palha não alimenta a gente. Palha alimenta vaca, cavalo,
mas não alimenta, Maurício, o ser humano. E quem vai escolher se vai comer o fruto do trigo ou a palha são os sábios. A primeira coisa que nós precisamos entender quando passamos pelo tribulum é que nós vamos fazer escolhas erradas se não tivermos sabedoria. Quando estamos passando pela tribulação, podemos passar por escolhas erradas. E quais são elas? Anota lá se você gosta. Primeiro, o tolo escolhe continuar o processo no tribulum. O sábio decide continuar o processo no tribulum. O tolo desiste. O tolo, na hora da tribulação, ele desiste do processo. Quando os cravos começam a cortar, os feixes começam a passar pelos ramos, o que ele faz? Ele levanta e fala: não, pode parar, para, não quero mais, está doendo. Que Deus é esse? Cadê a graça? Cadê o amor? Cadê a bondade? Deus não te levou para a tribulação para te destruir, é para te promover. Não te levou para a tribulação para virar só palha, é para tirar o fruto. A azeitona passa pela prensa para dar azeite. O azeite tem muito mais valor do que a azeitona, sim ou não? A uva passa pelo esmagar pelos pés para gerar o vinho. O vinho tem muito mais valor do que a uva, sim ou não? São os processos, Michael. Mas tem gente que fala: não, pode parar. E vou dizer uma coisa para vocês: Deus para. O problema é que quando o processo para, tudo para. Tem gente que está com a vida travada, Jéssica. Por quê? Porque ele falou: para o processo, e o processo parou. Só que não tem mais resultado. O trigo continua dentro da palha. Não tem fruto, não tem semente, não tem semeadura e não tem novas colheitas. Quem está entendendo, diga amém. Sem tribulum, sem resultado. Eu só cheguei onde cheguei porque passei pelo tribulum, pela tribulação. Segunda escolha que nós podemos fazer: o sábio, ele continua o processo. Não negocia o processo. Pastor, o que é negociar o processo? É fazer de outro jeito. Quando o tribulum chega, parou, vamos negociar. Esse negócio do tribulum é muito complicado. Esse negócio de cravo, prego, vai me rasgar, não, é desconfortável. Eu não gosto de sentir dor. E se não passar? Talvez não cura. Tem situações que é só o antibiótico injetável. O via oral não resolve mais. Pastor, mas o oral já é amargo, a injeção é dolorosa, mas ela vai resolver o problema. Não tente negociar o processo. O que é negociar o processo? É aquele que fala assim: não tem outro jeito para resolver, não? Não dá para resolver de outro jeito? Não dá para ser sem o tribulum, sem o cravo, o prego, sem esse negócio amassando a gente? E aí o agricultor fala assim: como você quer trigo? Ele diz assim: vamos debulhar um por um? Cada feixezinho separa um raminho, abre e tira a semente. Primeira coisa que vai acontecer naquele tempo, não tinha luvas preparadas como tem hoje, corta tudo à mão. Segundo lugar, demora demais. Terceiro, o resultado não é efetivo, porque metade da colheita vai apodrecer. Quando você tenta negociar o processo, você se machuca, demora demais e o processo apodrece. Diga misericórdia, Jesus. Terceira escolha: o sábio continua o processo. Fala: tem que passar, vamos passar. O primeiro continua o processo. O segundo continua o processo. O terceiro continua o processo. E o tolo no terceiro? Ele tenta terceirizar o processo. Será que alguém não pode me ajudar? Deita aí comigo, vamos passar pelo tribulum juntos. Por que não dá para terceirizar o processo? Porque a tribulação vai gerar o teu resultado. A tribulação do Michael vai passar o resultado dele. A tribulação do Henrique vai gerar o resultado dele. Quem está me entendendo, diga amém. Mas existem uns malucos que dizem assim: não, eu ajudo. Sabe quem são esses? As mães. Mãe ama terceirizar processo, sim ou não? Ai, Jesus, não aguento ver meu filho passar por isso. Que a dor venha em mim, que a doença pegue eu. Ai, Deus, que essa angústia seja na minha alma e não na dele. Conhece alguém que já fez isso? Toda mãe talvez já fez em algum momento, né? O filho está chorando, falou: Deus, transfere para mim, Senhor. E algumas põem a mão na cabeça ainda. Sabe o que acontece? Os dois passam pela tribulação e vai doer do mesmo jeito. Não tem como fugir. O produto é teu, a escolha é sua. Não adianta ver o filho sofrendo e achar que você vai resolver. Por quê? Porque no final só vai ficar palha nesse processo.